Ao remover órgãos, secar o corpo e envolver em linho, os antigos egípcios criaram um processo de mumificação que preservou os mortos até hoje. Milhares de anos depois, as múmias seguem tão intactas que ainda ensinam sobre os antigos egípcios. No vídeo de hoje, vamos abordar o perturbador processo de mumificação e seu impacto nos dias atuais. Em resumo, uma múmia é um corpo humano preservado, inclusive tecidos moles que normalmente se decomporiam. Isso pode ser feito de diversas formas e foi feito por várias culturas ao longo da história. Neste vídeo, porém, focaremos apenas na mumificação egípcia. Pode ser útil iniciar explicando por que tantos esforços foram feitos para preservar um cadáver. No início, arqueólogos europeus achavam que o processo servia só para preservar a aparência, mas a verdade é bem mais interessante. Os egípcios antigos criam que a mumificação preparava os mortos para a vida após a morte, pois o corpo era visto como morada da alma. Eles acreditavam que o corpo mumificado, o Ka, devia ser preservado no mundo dos vivos para que o espírito viajasse livremente e enfrentasse o julgamento no submundo. Ao manter o corpo mumificado e preservado, ele serviria como uma espécie de âncora para que a alma não se perdesse enquanto viajasse pela vida após a morte. O processo de mumificação mudava conforme a riqueza e o status do falecido. Para os mais pobres, geralmente os intestinos eram retirados ou o corpo preenchido com resina de árvore para atrasar a decomposição. Primeiro, o corpo era desidratado com muito sal, depois enrolado e colocado em um caixão simples. Mesmo esse processo era caro demais para a maioria e não era uma opção. Mas para pessoas como faraós, sacerdotes ou comerciantes ricos, o processo seria muito mais extenso. Tudo começava com a lavagem do corpo, muitas vezes com as águas sagradas do rio Nilo. O primeiro órgão a ser removido era o cérebro, pois era o mais propenso à decomposição. Isso era feito destruindo primeiro o cérebro com uma haste que era martelada repetidamente no crânio. Após liquefazer o cérebro, ele era removido pelo nariz com ganchos longos. O cérebro não era preservado, e sim descartado. Em seguida, os órgãos do abdômen eram removidos. Uma atenção especial era dada ao coração, pois ele era visto como a sede da alma da pessoa. O coração geralmente permanecia no corpo para ser usado na vida, após a morte, para medir a vida da pessoa, em comparação com uma pena. Pulmões, fígado, intestinos e estômago eram retirados e guardados em jarros com sal. Cada jarro trazia a cabeça de um filho do deus Horus, cada um protegendo um órgão específico. Era usado natrão, um sal alcalino que neutralizava as enzimas digestivas desses órgãos e ajudava a preservá-los. Esses sacos de sal eram colocados na cavidade torácica para preservar o corpo e retirar o máximo de umidade. Em seguida, o corpo era coberto com sal por até 35 dias. Esse processo escurecia, empelotava e encolhia um pouco o corpo, mas ele ainda era reconhecível como humano. Depois, seria preciso restaurar as características humanas e modelar o corpo. A resina de árvore era usada no corpo como selante. Olhos falsos e uma máscara mortuária com a aparência da pessoa também eram fixados. Começava então o envolvimento do corpo, com até mesmo cada dedo das mãos e dos pés sendo enrolado em linho. Durante o enrolar do corpo, amuletos, talismãs e orações escritas eram colocados sob o linho. Esses itens eram feitos para oferecer um nível de proteção ao espírito quando ele entrasse no submundo. Centenas e centenas de metros de linho eram usados para proteger completamente o corpo. Depois de concluído, o corpo era colocado em um caixão, novamente, cujo tipo também dependia de seu status e riqueza. Para os pobres, usava-se um caixão simples de madeira, geralmente com inscrições resumidas sobre o que os aguardava após a morte. Para a elite da sociedade, eles teriam vários caixões e sarcófagos detalhados. Grandes tumbas abrigavam não só o sarcófago, mas também posses úteis para a vida após a morte. Potes contendo seus órgãos, joias, comida, ferramentas, armas e móveis e até mesmo pássaros enchiam a tumba. Animais sagrados e queridos, como gatos, cães, crocodilos e cobras,
eram todos mumificados e colocados nas tumbas. No funeral, sacerdotes faziam a cerimônia de abertura da boca. Nesse momento, os sacerdotes tocavam partes da múmia com um instrumento especial para permitir que o falecido entrasse na vida após a morte. Assim, acreditava-se que o morto poderia falar, comer, usar sentidos na vida após a morte e estaria pronto para o que viria. Finalmente, a múmia seria então colocada com segurança em seu sarcófago e selada em sua tumba. Além dos pertences físicos, relatos das boas ações da pessoa também eram colocados nas tumbas. Há exemplos de papiros deixados com os corpos, que descrevem a pessoa, seu nome, quaisquer títulos que ela possa ter tido e sua posição na sociedade. Tudo isso era incluído. Esses relatos justificavam o renascimento da pessoa na vida após a morte, e hoje nos lembram que a múmia é mais que um artefato, é uma pessoa. Esse fato era frequentemente esquecido pelos primeiros arqueólogos e saqueadores de túmulos que pilhavam as tumbas. Destacavam-se os elementos macabros e de horror das múmias. Elas viraram monstros e vilãs na cultura popular. Mortos-vivos, movidos por maldições e vingança contra quem perturbou seu descanso. A crença em maldições protegendo múmias e túmulos se intensificou após a morte de Lord Carnarvon, pois apenas alguns meses depois de abrir o túmulo de Tutankhamon, ele morreu. Ele era o principal financiador da escavação do túmulo e um entusiasta egiptólogo. Arthur Conan Doyle, que escreveu sobre uma múmia ressuscitada, incentivou rumores de que Carnarvon foi morto por espíritos elementais encerrados na múmia, mas ele morreu por infecção de picada de mosquito e pneumonia. Mas agora é quando as coisas tomam um rumo dramaticamente perturbador. A prática de consumir restos mumificados, milhares de múmias foram roubadas por arqueólogos europeus ou vendidas por saqueadores de túmulos para serem usadas como remédio. As múmias eram moídas ou picadas e vendidas na farmácia local. Acreditava-se na época que consumir múmias poderia servir como tratamento para sangue coagulado, para estimular a cicatrização de feridas ou como auxílio menstrual. Múmia em pó era até usada como pigmento em tinta para um tom terroso de marrom, simplesmente chamado de marrom de múmia. Essa demanda por múmias, no entanto, criou um mercado de falsificações, com os corpos de criminosos executados sendo frequentemente mumificados e vendidos como se fossem múmias antigas. Na Grã-Bretanha vitoriana, festas de múmia viraram moda. Em um jantar, os anfitriões traziam uma múmia que haviam comprado para ser desembrulhada diante dos convidados. Todos ficavam fascinados com a múmia de modo pseudomédico e científico. Eles costumavam danificar a múmia, mas isso não preocupava os participantes. Mãos, pés e partes da múmia eram itens de colecionador muito procurados. A preservação era tamanha que, até hoje, as múmias oferecem informações sobre a vida dos antigos egípcios. É possível realizar autópsias nelas para descobrir até mesmo o que pode ter causado sua morte. Por exemplo, podemos descobrir que a poluição do ar era um problema, que a tuberculose se alastrava e podemos até coletar amostras de DNA. Com o uso de raios-x ou tomografias, agora é possível ver o interior sem remover ou danificar o delicado envoltório. Ao analisar as múmias dos faraós com métodos avançados, é possível descobrir sua idade ao morrer e entender melhor a cronologia dos reinados e sucessões. Uma das tumbas mais bem preservadas é a de Tutankhamon, talvez o faraó mais famoso. Os cientistas conseguem aprender muito com seus restos mumificados. Foi confirmado que ele era resultado de endogamia. Conseguimos descobrir que ele era atormentado por doenças, necrose óssea e tinha um sistema imunológico fraco. Provavelmente, ele morreu por uma fratura no fêmur, que não cicatrizou devido ao sistema imunológico enfraquecido. Ao estudar seus restos mumificados, aprendemos que os pais de Tutankhamon eram irmãos. Além disso, o jovem rei também tomou sua meia-irmã como esposa, e ao seu lado, em sua tumba, foram enterrados os restos mumificados de duas filhas natimortas. O processo de mumificação é, sem dúvida,
um método perturbador de preservação do corpo. Da liquefação do cérebro à remoção das vísceras, há muitos aspectos chocantes. A reverência e o respeito pelos mortos, assim como os cuidados para prepará-los para a vida após a morte, não são perturbadores. A múmia não é um monstro, mas os restos de uma pessoa que nos ensinam sobre o passado,